Olá, povo de Deus, mais um dia aqui na presença do Senhor. Vim gravar um vídeo para vocês, né, contando mais uma experiência que eu tive, né, há um tempo atrás. Depois eu vou trazer um versículo aqui muito bonito para a gente ler, para mim ler para vocês. Há um tempo, gente, atrás, eu tava muito, assim, muito envolvida com Deus, sabe? Ficava o tempo todo ouvindo louvor, eu tava, sabe, quando você tá naquele fervor, naquela coisa ali, eu tava. E um dia eu tava com meu celular e começou a passar um negócio que eu nunca tinha visto no celular antes, até hoje eu nunca vi, eu acho só a única vez que eu vi isso. Era assim, era como se tivesse um avião subindo, mas você não via o avião, você via só como, não via gente também, você via só o avião ali e o vidro, e lá no final, como se fosse lá no final do avião, lá perto daquela, como é que chama? Daquela parte final lá dele, né? Não é da asa não, lá do final mesmo. Aí era só como se tivesse um vidro. E esse avião começava a subir. E começava a pingar um negocinho assim, sabe? Como se fosse orvalho. E esse avião continuava subindo, assim, como se ele tivesse em direção do céu, né? Aí ele chegava em um ponto que era como se fosse bem alto mesmo. E lá tinha como se fosse uma pedra. Era no formato de uma pedra. Era como se tivesse que essa pedra pudesse abrir e entrar para lá, mas era uma pedra no formato de um rosto humano. E tinha também mais para cima o formato, era tipo uma pedra de um leão. E esse leão, ele tinha os dois olhos, né? Ele não era, ele era como se fosse uma pedra, bem grande, lá no céu, lá em cima, lá bem em cima mesmo, nos mais altos ares, né? Assim. E ele ficava chorando também, como se o leão ficasse chorando. E embaixo dava pra ver que tinha um lugar que era tipo, que era cheio de fogo. Era como se fosse no formato do leão, só que lá tinha fogo, tinha brasa, era uma coisa assim. E esse avião começava a subir, né? Como ele ficava subindo e, né, mostrava esse leão que ficava tipo chorando, aquelas coisa. E no mesmo formatinho embaixo, no mesmo formato do leão de cima, tem um leão embaixo. Tipo assim, um abismo, sabe? E começava a subir. E eu fiquei meio assim, sabe? Meio assustada. Aí eu comecei. Aí eu parei, né? Quando eu ia parando, assim, de ver, vi uma voz, assim, bem grossa, uma voz assim, bem grossa. Não, dizendo assim, tipo, não, porque era como se era pra eu ver total, sabe? Eu comecei a ver de novo, só que foi isso, foi subindo, e subia, e só tinha isso, não tinha outra coisa, só tinha esse leão, assim, e uma música, gente, muito diferente, muito estranha, assim, uma música, assim, meio, sei lá, não era música com som, era um negócio instrumental, assim, bem pesado, assim, meio estranho. E eu confesso que eu fiquei meio assustada, nossa. Aí, depois disso aí, eu realmente parei de ver e pronto. Mas foi uma experiência, assim, meio assustadora, porque, sei lá, eu ficava pensando, meu Deus, que lugar é esse? Porque não era na terra, era nos ares, quase no céu, né? Como se fosse no céu, mas não era bem o céu, é o céu onde tem os anjos, onde tem Deus, era um lugar que era assim, tinha essa pedra bem grande no formato de um leão e tinha mais em cima um formato de um rosto humano, só que era uma pedra também. Ai, gente, eu realmente, nesse dia, eu fiquei meio assim, sabe? Assustada. Mas eu vi, e eu nunca mais vi isso, vi uma única vez, né? Ah, aí, assim, pelo fato de eu ter o transtorno bipolar, diz, não, você viu isso porque você, por conta do transtorno bipolar. Gente, mas assim, se Deus permitiu, porque diz que uma árvore, uma folha não cai sequer sem que Deus permita.
Se Deus permitiu eu ver, talvez ele quisesse falar alguma coisa comigo, né? E eu vi perfeitinho, do jeito que é, não é coisa embaçada, não é uma visão turva. É do jeito que eu tô falando, eu vi mesmo. Então, assim, né? Fala na Bíblia que Deus, né, usa a loucura para confundir aqueles que se acham sábios. E, gente, eu realmente vi. Não sei com que olhos, se os olhos físicos, se os olhos espirituais, mas eu vi, tá? Eu não ia chegar aqui e dizer uma coisa, porque eu não gosto de mentira, eu não ia chegar aqui e dizer, contar uma coisa que eu tenho visto e não vi. De alguma forma eu vi, e Deus permitiu que eu visse. E eu vi tudo perfeitinho, não era uma coisa como uma visão, tipo assim, uma coisa. Não tem quando você acha que viu uma pessoa e você não viu, foi só um vulto, não é isso, eu vi real mesmo, tá? E nunca mais eu vi nesse único dia. Eu até que pensei assim, se eu visse de novo, que aí eu podia tirar a prova e tudo, mas não, eu vi nesse dia. Só. Então, assim, ele quis, ele permitiu que eu visse nesse dia, né? Já para talvez, sei lá, não sei. Quem conhece, né? Deus é incrível, Deus tem muita coisa assim, a gente não conhece completamente Deus, né? Assim, os planos de Deus, o que é que Deus quer realmente, as coisas, né, que tá ali na cabeça dele. Mas eu sei que eu vi. Tá, eu vou ler pra vocês aqui. Tá em Isaías, capítulo 41, versículo 19. Ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então é isso, gente. Eu lembrei desse acontecido, né? E como eu disse aqui, às vezes eu vou contar coisas que aconteceu, que realmente aconteceu, tá, gente? Eu não vou inventar nada. Realmente eu tinha passado por isso, assim. É uma experiência, né? Na ciência não pode provar que realmente ali é só uma coisa na minha cabeça, uma coisa perfeita ali, igual eu vejo, perfeito, uma visão perfeita como eu tô vendo aqui as coisas aqui agora, entendeu? Então, assim, tem ao lado, né? E tem um lado espiritual também. Então, eu acredito muito no lado espiritual, né? Então, foi isso, gente. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima. Curtam o vídeo, tá? Deixa o like, deixe um comentário positivo, tá? E até a próxima. Tchau.